Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 formas de carregar dados no seu init state quando eles dependem do context ou do set state. Então aproveita, assista esse vídeo e veja como fazer isso na prática. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 3 formas de resolver este problema aqui que ocorre quando você tenta fazer alguns tipos de operações dentro do seu init state, né, nas suas widgets. Então aproveita, já deixa o like nesse vídeo aqui para apoiar o nosso canal e também se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. Bom pessoal, então qual é o caso de uso aqui? Geralmente quando você tem uma widget, né, e você vai construir essa widget, muitas vezes você precisa fazer algumas operações ou chamar alguns métodos para carregar alguns dados ali iniciais que a sua classe, né, a sua widget, ela vai precisar ali para mostrar. Então no nosso caso aqui, um exemplo, né, seria uma lista aqui de jogos que eu preciso chamar no init state. Mas é muito comum que quando você faça esse tipo de operação aqui, né, por exemplo, eu estou chamando um hello, passando context e uma string init state. Então veja, o que esse método faz? Ó? Basicamente ele vai fazer um show dialog, ele vai mostrar um alert dialog passando a string. Então geralmente quando você tenta executar essa operação aqui, né, envolvendo alguma coisa interna do Flutter que precise de context e navegação, ou quando você vai utilizar lá, por exemplo, o provider, é muito comum que você tenha uma tela, por exemplo, dessa daqui. Então eu tenho certeza que todos vocês já viram essa tela em algum momento programando em Flutter, né? Então ele vai aparecer lá, Flutter Error, Dependent on Inherited Widget of Exact Type, ou Inherited Element, e aqui ele vai fazer, né, falando para você, né, do init state, que você precisa fazer o quê? Carregar a sua classe, né, inteira antes de executar esses métodos, né? Então por quê? Porque a sua classe, né, a sua widget, ela não terminou de ser construída ainda. E um outro caso é quando você quando você tenta invocar um provider, né, ou chamar um provider, e ele vai dizer lá que ele não encontrou o provider, ou ele está tentando fazer um set state ou mark needs rebuild. O erro é exatamente o mesmo. Você está tentando fazer alguma operação no seu init state antes do método build finalizar a execução. Então como que você resolve este problema e você consegue, né, chamar esse método hello? Bom, existem basicamente 3 formas de fazer isso, tá? Eu vou mostrar aqui, tradicionalmente todo mundo mostra para vocês, e eu vou mostrar outras 2 que eu tenho certeza que pouquíssimos devs conhecem. Tá? Então vamos lá. A mais comum, né, de se utilizar é usar o schedule binding .instance .add postFrame callback, tá? E aqui você pode executar desta forma. Então eu tenho certeza que todo mundo já viu essa instrução aqui em algum momento, né? Também tem, se eu não me engano, por meio da widget binding, ele também vai executar, tá? A grande questão aqui é trazer o add post callback, tá? Então o que ele vai executar esse método aqui? Ele vai executar, né, no próximo frame. Então depois que tiver renderizado a tela, ele vai executar o hello init state. Então agora se a gente carregar aqui, né, fazer um hot restart no nosso aplicativo, reparem que agora ele exibiu lá o nosso alert. Então assim que terminou a execução, né, ele chamou o método hello. Então essa é a solução aqui mais tradicional, né, que vocês veem aí, né, basicamente em todos os cursos, né, em todo o pessoal que ensina. Então eu vou mostrar para vocês mais 2 alternativas aqui e que vão funcionar muito bem, e você não precisa usar toda essa sintaxe aqui, né, comprida. Então basicamente, tá, a segunda opção, eu só recortar aqui, é você usar uma schedule micro task, e aqui basicamente você vai passar o hello init state. Então a scheduling microtask, né, veja, se a gente olhar aqui a definição, ela vai ocorrer de forma assíncrona. Então veja que é interessante porque ela garante a ordem de execução. Então se você tiver mais de um método, você pode usar várias microtasks, que ele vai fazer isso em sequência. E ele vai executar antes, por exemplo, do timer, ou de outros eventos ali como o DOM. Então vamos lá, vamos salvar, vamos dar aqui o hot restart, e aí vocês vão ver que ele vai funcionar lá o init state sem problema algum, ó, tá vendo? Sem problema algum, ó. Então vamos atualizar de novo só para vocês verem.
Então veja que ele é bem rápido, ó. Assim que ele executou o init state, ele já abriu o nosso alert. Então essa é a segunda forma de você trabalhar. E a terceira forma é você simplesmente usando um future, né? Então você simplesmente coloca o seu callback, né, sua função que você precisa executar dentro de um future. Por quê? Porque o future ele vai ser executado no futuro. Como aqui a gente não tem nenhuma função que ela vai demorar um certo tempo, né, para executar, ela já é um callback imediato. Veja que assim que o nosso init state, aliás, assim que a nossa widget finalizar, ele vai executar então esse future. Então, pessoal, vejam que essa implementação do future aqui, ela vai utilizar o timer.run. Então, ele basicamente vai executar isso daqui no futuro. Então, depois que o método build executar, ele finaliza a execução do future, né? Como a gente tem aqui uma chamada síncrona mesmo, ele vai executar sem problema nenhum. Então, agora eu vou salvar aqui e vou atualizar para vocês verem que ele vai chamar a função hello sem problema algum, ó. Então vejam, from init state. Então essas seriam, né, as três formas de você fazer, né, esse uso, né, essa declaração. Qual o melhor deles, na minha opinião? É o schedule micro task, tá? Porque ele vai executar antes do add post frame callback. Depois ele vai executar o add frame post callback e por último ele vai executar o future, né? Claro que se a gente for olhar por syntax, né, a sintaxe aqui basicamente do future é muito melhor, né? Muito mais simples de você entender dessa forma do que você usar lá um schedule binder.instance.add post frame callback, né? Então o future dessa forma aqui é muito mais simples de entender. Então ele vai executar o init state e no futuro ele vai executar esse callback aqui fazendo a chamada inicial, tá? Qual que é a diferença de tempo aqui, pessoal? É microsegundos, tá? Basicamente ele vai executar no mesmo tempo, né, o schedule micro task, depois ele vai executar o add frame post callback e depois ele vai executar o future. Mas todos eles, se você fazer testes, vocês vão ver que eles vão acontecer no mesmo milissegundo. Então primeiro ele vai executar o init state, depois ele vai executar o super.init state, aí ele vai terminar o carregamento e ele vai resolver esses códigos assíncronos. Então o schedule micro task, o add post frame callback e por último o future. Então vejam que fica uma sintaxe muito mais simples, né, do que você usar, né, todo aquele post frame callback que geralmente a gente acaba vendo, né, dentro do mercado, beleza? Então eu espero que você tenha gostado, né, dessa dica, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês ainda não conheciam essas duas opções, né, usando o microtask e o future. Então se você gostou, deixa o like aqui nesse vídeo aqui para apoiar o canal, compartilhe esse vídeo, né, com outros devs e com seus colegas e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!